Bom, agora vamos aqui para a nossa Forja Épica, conectando o cursor ao Supabase com o MCP. Integrar o MCP ao Supabase é alinhar cristais mágicos que canalizam energia diretamente para a mágica. Qual que é essa brisa aqui? É uma analogia para vocês entenderem que a gente está usando várias ferramentas que vão dar esse ganho de produtividade no dia a dia e supera tudo que tinha de engenharia de software antes. Então, muitas coisas vocês estão aprendendo a fazer que aceleram o processo de maneira muito grande, sem que vocês necessariamente tenham tido o conhecimento anterior. Né? Então, por isso que é meio mágico aqui, mas eu vou tentar trazer o que é o MCP rapidamente, o que é o Cursor também rapidamente, e o Supabase também, vocês já têm aí um pouco de contexto, e como eu disse, cada um desses aqui vai ter curso na Fellowship, se já não tiver, em específico, daí sim mais técnico, mais aprofundado falando deles, não é o foco dessa aula. O Cursor, como eu disse, é essa aplicação, tá? Em que ela vai ter aqui a conversação com a IA e a IA vai conseguir entender o nosso código. Acho que isso é o suficiente para vocês entenderem por enquanto. E o MCP, Tainan? Bom, o MCP é um pouco diferente. Então imagina assim, que a gente tem aqui o nosso código, certo? Vamos pensar que aqui o nosso código é um repositório de arquivos, tá? Beleza. A gente tem o cursor, que é a nossa IDE. A gente já sabe agora o que é uma IDE. Vou fazer uma IDE bem feiona. IDE. E a gente tem o que é o nosso banco de dados. Vou colocar aqui um outro repositório, tá bom? Imagina que o Lovable, tá? Que ele é, de certa forma, um concorrente aqui do Cursor. Concorrente no sentido, assim, ele faz a mesma coisa que a gente vai fazer na IDE, certo? Só que diferente da IDE, ele é Vibe Coding, tá? Então vou colocar eles no mesmo patamar aqui. Vocês viram que ele conversa com o Supabase de maneira com uma experiência do usuário muito boa, ou seja, você troca a ideia com ele ali no chat dele e ele faz alterações lá no banco de dados. Né? Tanto que a parte da autenticação a gente usa o Supabase. Então quer dizer que ele fez a integração com o Supabase. E ele também fez a integração via GitHub, vou colocar aqui o GitHub, com o projeto. Então, espero que esteja claro. O MCP é a forma do cursor da nossa IDE conectar também com o Supabase. Com o GitHub ele já vai estar conectado, mas o MCP é a forma do cursor, ou seja, dessa parte aqui da IA, conseguir falar com o Supabase. Isso é muito importante, por quê? Porque daí assim a gente consegue que a nossa aplicação tenha aquilo que a gente aprendeu nas últimas aulas, dados dinâmicos. Né? Vocês lembram disso? Para ela sair do hardcoded e ter dados dinâmicos, ter autenticação, ter usuário, coisas para valer, né? Não ser só o que está na interface, ela precisa do Supabase. Então, ou você vai fazer isso manualmente, você vai lá entrar no Supabase e mandar bala, ou você vai utilizar alguma dessas ferramentas. Aqui no Cursor, como eu disse, já estamos mais perto do Real Coding e com o MCP mais perto do Real Coding, mas também tendo acesso a essas funcionalidades mágicas, por isso a brincadeira do início da aula, em que eu consigo conectar a IDE com o Supabase, tá? O Cursor com o Supabase. Como que eu faço isso? Especificamente com o Supabase, eu faço o MCP do Supabase. Então, eu integro aqui os dois, tá bom? Então, essa é a ideia do MCP e agora eu vou mostrar na prática como fazer isso. Só antes de mais nada, ó, dei uma refatorada aqui para ficar mais bonito para vocês, mas então é isso, só repassando aqui, projeto IDE, Cursor, MCP, Supabase, aqui o Lovable, conversando com o GitHub para falar com o projeto, tá bom? Um ponto, o MCP aqui não é uma integração específica entre Cursor e Supabase. O MCP é um protocolo em que a gente tem aqui o MCP do Supabase, mas poderia ter o MCP de uma outra ferramenta. No curso de MCP e no curso de Cursor também vamos falar disso. Então, só deixar claro isso aqui, é um protocolo, aqui é o MCP do Supabase, certo? Então, pode ter MCPs de outras ferramentas, tá? Como que a gente integra o MCP do Supabase? Então, o primeiro passo é a gente ir na documentação oficial sempre. Então, aqui a gente pesquisa MCP Supabase. Ver no original, aqui está traduzindo para mim, não gosto muito disso. Cliquei ali e eu venho aqui ó, em Cursor. E aqui ele me explica. Abra o Cursor e crie um diretório .cursor no seu projeto, se não existir. Crie um arquivo cursor mcp.json. Vou já copiar aqui. Vir no Cursor. Abrir aqui o meu file. Vou colar ali o endereço. Olha, você viu que eu coloquei a pasta e o arquivo. Ele já cria os dois. Beleza. Adicione a configuração abaixo. Vamos copiar aqui e vamos colar aqui. Tá?
Aqui o project ref é esse projeto, essa referência aqui, ó. Vou trazer aqui, é esse project ref aqui. Ou se vier em connect, vai aparecer também. Ó, na mesma documentação, você rola um pouco para cima, create a personal access token. Então você vai vir aqui, ó, clica aqui, logado no Supabase, já vai vir em access tokens, você vai gerar um novo token aqui, tá? Gerar o token, curso Vibe Coding, gerei o token, mas como eu tenho acesso a ele? Ah tá, aqui. Bom, beleza. Copiei, colei e tá feito, beleza? Depois disso, vamos voltar na documentação, em Cursor, replace tal, salva o arquivo de configuração, abra Cursor, navegue para settings/mcp e você vai ver uma janelinha verde lá. Vamos testar isso? Então, File, Settings, Cursor Settings, aqui MCP Integrations, você vai ver Supabase aqui. Então agora, se eu ativar ele aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui todas as tools liberadas. Isso significa o quê? Que a gente tem uma lista de funcionalidades, tá? Que o Supabase tem, e o próprio Supabase implementou o MCP expondo algumas dessas funcionalidades para que modelos de IA, como o do Lovable, como o do Cursor, possam consumir serviços aqui do Supabase. Quais serviços seriam eles? Por exemplo, aqui, ó, Search Docs, List Tables, List Extensions, List Migrations, coisas. Então, aqui seria listar as tabelas lá do banco de dados. Aplicar uma migração, ou seja, rodar, tem aqui Execute SQL. Ó, eu posso rodar um SQL. Então, agora, aqui, nesse chat, a gente pode fazer ações lá no Supabase. Vamos fazer uma simples, lembrando que a gente já tem autenticação aqui, né? A gente pode vir aqui na minha tabela e eu quero procurar, por exemplo, as lessons, né? Então, quero procurar a lesson que começou aqui com 21/8/2025, que são as lessons desse curso. Então, aqui no meu cursor, vou dar só um exemplo do que ele pode fazer, tá? Com o MCP que a gente acabou de cadastrar. Agora você tem o MCP do Supabase. Quero que rode uma query que busque todas as lessons, table lessons, cujo external ID, que é o ID que eu uso para fazer integrações ali com as aulas criadas, comece com isso aqui. Né? Essa porcentagem é para ele falar que depois disso pode ter qualquer coisa, mas eu nem vou falar isso, vamos só mandar isso aqui. Eu vou usar aqui o modelo da Claude, então depois a gente vai falar sobre isso no curso de Cursor. E ó, ele vai começar a executar. Então, ele executou uma query SQL no Supabase para buscar todas as lessons cujo external ID é tal. Então, ó, ele rodou lá. Então, o modelo de IA chamou o MCP do Cursor, pedindo informações para o Supabase, MCP do Supabase, pedindo informações para o Supabase devolveu essas informações, e o modelo de IA do Cursor processou elas e vai entregar uma resposta para nós aqui. Aqui eu quero mostrar o que foi a resposta. Abaixo está um resultado do SQL Query, blá 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 blá. Então, isso aqui foi o resultado, ó. Trouxe tudo, beleza? E agora eu quero fechar isso aqui e mostrar. Olha que legal. Dá até pra gente aumentar aqui. Encontramos 13 lições. Ascensão do Codex, conclusão da missão, a última aula do curso. A primeira aqui, ó, 01, tá por algum lugar aqui. O golpe final, CRUD, Batalha de Forjas, em que a gente comparou as plataformas. Lovable. Ó, o curso inteiro tá aqui. E usando uma ferramenta de coding, né, uma IDE, a gente foi capaz de acessar um outro programa. Por que isso vai ser útil? Porque agora, além de fazer o que eu fiz, algo bem simples, ou seja, eu listei ali algumas colunas, alguns dados, eu posso alterar a estrutura dessa tabela, eu posso pedir qual é a estrutura. Então, no nosso caso aqui, a gente vai querer fazer algumas coisas, né? Vamos querer salvar os artigos. Então, eu vou poder falar, cria uma tabela aí com artigos que tem essas colunas. Ele vai criar. Depois que ele criar, eu posso falar, agora implemente o código que se integre a essa tabela lá no Supabase. E ele vai criar o código. Ou seja, eu vou ter uma aplicação funcional. Estou aqui no Real Coding, porque eu já estou na minha IDE, ou seja, ele vai trabalhar aqui no código e eu vou ver e vou poder alterar aqui, ó, eu consigo mexer nesse código, diferente do Lovable, em que ele não é muito bem feito para isso. A ideia dele é exatamente o contrário, né? É ser só o chat. E isso vai me dar uma capacidade muito maior de fazer as coisas que a gente precisa fazer aqui dentro. Tá? Então é isso que eu queria que vocês aprendessem na aula de hoje. A estrutura aqui, então a gente está incluindo mais conceitos, eu sei, vai ficando um pouco mais complexo, porém, isso aqui é o que vai te transformar de um vibe coder ali que não consegue resolver muito bem os problemas, por quê? Porque está dependendo do Lovable ali, corrija para mim, e começar a aprender junto com o vibe coding para se tornar um real coder, né? Vou ter que achar um nome melhor,
Mas aqui, trabalhando numa IDE, mesmo com IA, isso eu acho que vai ser para sempre, pessoal. A gente vai subir o nível, a gente vai trabalhar com IA sempre. Mas vai ter momento em que vale a pena trabalhar aqui direto no código, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula, até mais. Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.